O texto, irmãos. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso bondoso Deus, Pai querido, eterno e santo, é com toda reverência, ó Deus, que nós lemos agora esse texto e rogamos que o mesmo Espírito Santo que inspirou as Escrituras, preservou ela no decorrer dos séculos, que seja o Senhor mesmo, ó Deus, a aplicá-la em nosso coração. Apesar de nós, ó Deus, clamamos que o Senhor faça dos nossos corações nessa noite um terreno fértil, a fim de que a preciosa semente da palavra do Senhor seja plantada, regada, cresça e dê fruto para a glória do Teu próprio nome. É o que nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é de conhecimento de todos, especialmente aqui no Brasil, como é venerado o amor de uma mãe para com seus filhos. É comum que nós, ao andarmos por aí, vejamos tatuagens nas pessoas do tipo amor verdadeiro só de mãe, ou talvez aquele adesivo no para-brisa traseiro do carro, né? Só mãe ama de verdade. E até no meio dos criminosos é reconhecido, entre uma das coisas mais graves que se possa fazer é quando um criminoso faz mal à sua própria mãe. Por quê? Porque se sabe, é de conhecimento geral, é quase um consenso que o amor verdadeiro é um amor de uma mãe para com seu filho. Se espera isso porque a mãe é quem ensina, é quem cuida, é quem gerou, é quem pariu, é quem educou. E quando aquele se desviou, ela avisou. E mesmo depois de tudo isso, quem vai visitar o camarada lá no presídio é a mãe. De sorte que eles respeitam muito o amor da mãe por conta disso. Mas se Deus nos abençoar, nós falaremos nessa noite de um amor ainda mais sublime, de um amor mais puro, que é o amor de Cristo por nós. O tema dessa mensagem de hoje que eu gostaria de trazer aos irmãos é Cristo, o nosso perseverante pastor. Nós trabalharemos os versículos 36 ao 46, muito embora o texto do 44 ao 49 trate mais ou menos do mesmo assunto, nós interromperemos o estudo no versículo de número 46. Os irmãos lembram, na semana passada nós estudamos o texto de 13 a 35 e falava exatamente sobre a ressurreição de Cristo, de como Cristo vai visitando, os seus discípulos, de modo que chegamos então agora ao versículo de número 36, que começa dizendo assim: falavam ainda estas coisas, os discípulos, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco.
Irmãos, J.C. Ryle faz uma observação sobre esse primeiro ponto aqui. E ele vai dizer, olha, não é simplesmente a fala que Jesus está fazendo aqui. Porque era conhecido de todos e é importante a natureza do que Jesus está falando também. Mas, além da fala, nós temos quem está falando e quem está ouvindo. Então, J.C. Ryle diz, olha, quem eram os ouvintes dessa fala? A quem Jesus se dirige? Paz seja convosco. Então, a gente precisa lembrar, o corpo apostólico que era, por 3 anos, composto de 12 homens, agora estava dividido da seguinte forma. Um traiu Jesus, os abandonou. O outro negou, sequer conhecia a Cristo. E os outros 10 fugiram. Irmãos, veja como esse grupo de pessoas poderia ser qualquer coisa, mas menos alguém para quem você quisesse desejar paz. O que se esperaria de qualquer pessoa natural era que ao chegasse diante daquele grupo ia fazer imprecações, reclamações, dura advertência, mas qual é a fala de Cristo a eles? Paz seja convosco. João Calvino, observando esse texto, diz, olha, quando Cristo usa essa expressão, e aqui falando da expressão especificamente, ele está desejando a eles felicidade e prosperidade. E quem era que estava falando, paz seja convosco? Era o próprio Cristo. De onde ele vinha? Ele vinha de passar pelo Hades, irmãos. Nosso credo vai dizer isso, né? Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos. Antes de ascender aos céus, ele então vai aos seus discípulos e fala isso para eles. Paz seja convosco. É tão natural, irmãos, que a gente entenda que qualquer pessoa na condição de Cristo aqui seria tomado de indignação, de frustração, de raiva. O pastor Paulo Miguel, por muitas vezes, já disse isso lá na nossa igreja, nos chamando a fazer a seguinte reflexão. Imagine, irmãos, imagine se Cristo chegasse para Pedro e falasse assim, Pedro, não dá mais. Por 3 anos e meio eu lhe ensinei e você me negou. Não dá mais, Pedro. Eu vou arrumar outra pessoa. De todos eu poderia esperar isso, mas de você, Pedro, você que jurou. Imagina se Cristo olhasse para os 10 apóstolos e falasse a eles, não foram vocês que juraram, até a morte nós te seguiremos? Onde é que vocês estavam? Mas não é isso que nós vemos em Cristo aqui. J.C. Ryle, também comentando sobre esse texto, ele diz, é aqui que nós entendemos o que está escrito em Isaías 27, versículo 4. Os irmãos, se quiserem, podem abrir, se não, Isaías 27, versículos 3 e 4, diz assim, eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite, e de dia eu cuidarei dela, não há indignação em mim. Esse versículo 4 aqui, parte A, diz, não há indignação em mim. Não é que Cristo ou que Deus não se indigna com o pecado, mas aqui, nessa relação pastoral com os seus apóstolos, não há indignação em Cristo. Nós não vemos uma fala de alguém que se sentiu traído e está indignado por isso. Pelo contrário, irmãos, ele está desejando a eles paz. Cristo olha para os seus apóstolos e o objetivo dele é apaziguar o coração deles. Porque Cristo, irmãos, é como disse aqui no nosso tema, ele é o nosso perseverante pastor. Versículo 37 segue dizendo, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Isso é tão interessante, esse versículo, porque Cristo está preocupado agora com o estado do coração deles. E de novo, irmãos, a beleza desse texto é exatamente porque Cristo, vindo de onde veio, tendo experimentado o beijo da morte, ele volta aos seus apóstolos,
aos seus discípulos e veja, a preocupação dele é com eles, é com as suas ovelhas. Então, a pergunta que Cristo faz: por que vocês estão perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Veja, o objetivo de Cristo é trazer calma. Cristo está querendo apaziguar eles. Ele entende que ele morreu, que ele foi sepultado e que os discípulos viram, presenciaram tudo isso. E eu acho que qualquer um de nós, na condição dos discípulos, estaria igualmente assombrado. É alguém que você enterrou, de repente você está num lugar e ele aparece no seu meio falando. E Cristo sabia que eles estavam perturbados, atemorizados e que subiam dúvidas ao coração deles. Então, no caso dos discípulos, era uma situação extrema, mas e quanto a nós? Muito embora nós não passemos por uma situação tão extrema, de ver ressurreto em nosso meio alguém que morreu, mas nós também passamos, irmãos, por muitas situações que nos trazem dúvida, que sobem pensamentos aos nossos corações, que nos trazem perturbação. E o que nós vemos no nosso Senhor, o nosso perseverante pastor, é que Ele está interessado em nós. Ele quer saber o que tem nos perturbado, o que tem afligido a nossa alma, por que pensamentos têm subido, por que esses pensamentos têm subido ao nosso coração. E esse é um assunto tão importante, irmãos, porque nós vivemos dias em que as doenças da alma são tratadas e são assuntos de conversas quase que diariamente. O irmão está com depressão, a irmã está com crise de ansiedade, o outro tem crise do pânico, o outro tem autismo e o outro, e se fala tanto em questões de alma, e eu de fato não vou me aprofundar nessas questões, não tenho a pretensão de fazer isso aqui, mas eu queria deixar frisado um ponto somente sobre isso. Cristo está interessado nas nossas almas. O nosso Supremo Pastor, que é poderoso para tratar das questões do nosso corpo, Ele é também poderoso e Ele está profundamente interessado em saber como anda a nossa alma. E Ele é poderoso para tratar também das nossas almas. Como nós vemos aqui, Cristo estava tão preocupado que, como segue o texto dizendo, versículo 39, ele diz: vede as minhas mãos, vejam os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tendo. Irmãos, veja como Cristo estava profundamente interessado em provar a eles que Ele era quem de fato Ele dizia ser. É sempre bom, irmãos, a gente lembrarmos que Cristo é o nosso padrão, Cristo é o nosso alvo, é nele que nós devemos mirar. Quantas vezes nós agimos, irmãos, de forma até intolerante. Você fala algo para alguém, se a pessoa não confia, se a pessoa não acredita, você dá logo uma carteirada naquela pessoa. Imagina a condição de Cristo aqui. Morreu, ressuscitou, está no meio deles. Ele tem tanto interesse em provar que é Ele mesmo, que Ele diz aqui: vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, me apalpem, verifiquem que sou eu mesmo. Tudo isso, irmãos, revela o caráter pastoral de Cristo. Cristo precisava não, Ele queria que eles tivessem convicção que Ele era de fato Jesus. Que Ele não era simplesmente um espírito, sabedor de todas as coisas. Um pouco mais adiante iam surgir heresias e seitas que se fundamentaram na ideia de que Cristo não morreu, Cristo não ressuscitou, que Ele não era de fato carnal, era somente um espírito. E para precaver a igreja de todos esses problemas, Jesus está aqui: toquem em mim, vejam as minhas marcas. Inclusive, eu vou confessar aos irmãos, eu achava, inclusive, que Cristo tinha até hoje as marcas da cruz, dos cravos, que ao chegarmos no céu, nós identificaríamos Nosso Senhor, olha ali as marcas de Cristo. João Calvino me corrigiu, ele disse: não, é o caráter pastoral de Cristo.
Veja, ele preservou as marcas para mostrar para os apóstolos. Está aqui, ó. Ele disse para Tomé, né, você quer colocar a mão do meu lado aqui, onde foi perfurado? Coloque. O profundo interesse do nosso Senhor, ao ponto que ele preservou para eles as marcas da cruz, para que eles pudessem ver, pudessem tocar. Veja, Cristo não está interessado, irmãos, no próprio conforto dele aqui. Qualquer um de nós aqui se sentiria desconfortável de estar num grupo de pessoas e dizer assim, alguém quer pegar em mim? Pode encostar aqui. As pessoas não gostam disso. Jesus não está interessado nisso, ele está interessado na alma dos seus discípulos. Toquem em mim, vejam, eu estou aqui, por vocês eu estou aqui. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então Jesus vai dobrando a aposta, ele vai falando e acrescentando cada vez mais. Eu sou aqui, sou eu, podem ver, podem tocar, podem apalpar. Ele mostra, e agora ele diz, tem alguma coisa para comer? Porque ele sabia que espírito não comia, espírito não tem corpo físico. Então eu vou comer para vocês verem que eu sou de fato Cristo, Jesus, que morri e que ressuscitei, que estou aqui em corpo presente na frente de vocês. E os discípulos, tomados daquele assombro, né? Então toma Jesus um peixe, ele pegou o peixe e comeu na frente deles, para que eles pudessem ver. Dois comentaristas sobre esse texto fazem uma seguinte observação que é muito interessante, é que Cristo não despreza os nossos sentidos. Veja, irmãos, Cristo, a nossa fé não é uma fé alheia à realidade. Pelo contrário, Cristo não despreza os nossos sentidos. Cristo apela, inclusive aqui nesse texto, para os nossos sentidos. Vejam, apalpem. Ele vai comer, ouçam, toquem. Ele faz uso dos sentidos para quê? Para que eles pudessem confirmar aquilo que eles estavam vendo. De modo que a nossa fé não é uma fé que vai contrária aos nossos sentidos. Pelo contrário, a nossa fé, a gente tem até um lema na igreja presbiteriana, a nossa fé é uma razão que crê e uma fé que pensa. Nós temos uma razão que crê, mas uma fé que pensa também. Versículo 44 começa dizendo assim: a seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, sobre esse versículo de número 44, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a Escritura, ela é suficiente. Irmãos, a Escritura é tão suficiente que Cristo lança mão mais uma vez das Escrituras. Veja que Cristo, querendo abrir os olhos dos seus apóstolos, querendo cativá-los ainda mais, querendo pastorear o coração deles, não lança mão de qualquer outro artifício. Ele não faz, irmãos, uma manifestação miraculosa, ele não transfigura-se novamente na presença deles, ele não faz nascer uma árvore, ele não faz abrir um mar, ele não lança mão de artifícios visuais outros que não a leitura da própria Escritura. Ele lança mão das Escrituras, tamanha suficiência há na lei de Deus para nos provar e para abrir os olhos do nosso entendimento que o próprio Cristo, querendo convencer os seus apóstolos, querendo abrir-lhes o entendimento, ele lança mão das Escrituras. A nossa confissão de fé fala disso. Seu capítulo 1, parágrafo de número 6, os irmãos permitam, eu vou ler.
que diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. O texto fala sobre a necessária íntima iluminação do Espírito, de salvação de Deus para uma salvadora compreensão. E a gente vê isso aqui que os nossos pais falaram na confissão de fé no versículo de número 45, porque diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos, ao meditar nesse texto, o que eu gostaria de realmente trazer para os irmãos aqui é como Cristo, ele é perseverante em nos ensinar. Observe, irmãos, que Cristo passou 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos, vivendo com aqueles apóstolos, ensinando aqueles apóstolos, pregando para aqueles apóstolos e dando infinitas provas de ser ele o Filho de Deus, de ser ele o Messias prometido e esperado. Então ele morre, ele ressuscita, e o que ele faz? Ele volta novamente onde estão os apóstolos, a fim de ensinar-lhes mais uma vez expor as Escrituras para eles, mais uma vez abrir o entendimento, como diz aqui. Então, o Calvino faz um paralelo entre esse texto e o final de João, um texto em que diz que desceu sobre eles o Espírito Santo. Ele está tratando, Calvino diz que há uma clara relação entre a descida do Espírito Santo para os apóstolos e esse texto do versículo 45, então lhes abriu o entendimento, como que uma nova, um mover mais profundo da parte de Deus, de romper certos grilhões no entendimento dos apóstolos. E após fazer isso, o que Cristo faz? Versículo 46. E lhes disse: assim está escrito. De novo, ele lança a mão das Escrituras. Veja, o nosso Senhor, ele está ali martelando na mesma tecla, que é a suficiência das Escrituras para nós. Quão perseverante é de fato, irmãos, o nosso Senhor em nos ensinar. João 13, versículo 1, diz assim, final do versículo 1 diz: tendo ele amado os seus, amou-os até o fim. E por muitas vezes, irmãos, nós achamos que o amor de Cristo até o fim é até a morte. Mas nós temos visto, irmãos, e qualquer um de nós pode testificar aqui, que não é até a morte somente. Cristo nos amou até morrer. Sim, ele nos amou até morrer. Mas ele nos amou também quando ressuscitou. Mas não somente na ressurreição. Ele nos amou também até ascendeu aos céus. Mas não somente até ascender aos céus. Ainda hoje Cristo nos ama. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Como nós vemos aqui, irmãos, Cristo amando os seus discípulos, ensinando, mesmo depois de tudo. Quantos de nós aqui, irmãos, teríamos chutado o pau da barraca, não, largado de mão, vou abrir mão disso aqui, não vale a pena. Por 3 anos e tanto ele ensinou, depois ele morreu na presença dele, depois ele ressuscita, e o que ele volta a fazer? Ele volta a ensiná-los. As perguntas de número 24 e 25 do nosso breve catecismo nos ajudam também
a entendermos a obra de Cristo como nosso profeta e como nosso sacerdote. Pergunta de número 24 diz: como exerce Cristo as funções de profeta? Resposta: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Ainda hoje, Cristo, ele é profeta. E ele faz isso, ele nos revela a vontade de Deus para a nossa salvação. E a pergunta de número 25, como exerce Cristo as funções de sacerdote? Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Ainda hoje, Cristo, se alguém perguntar, onde está Jesus? O irmão Gerson falou isso de manhã várias vezes. Cristo está sentado num alto e sublime trono. Se fôssemos complementar, seria à direita de Deus Pai, intercedendo pelos seus. Ele está, de fato, assentado num alto e sublime trono, à direita do Pai, intercedendo por nós. Joe Bickias, comentar um certo texto, ele diz que a onipresença de Cristo e a onipotência de Cristo faz com que essa intercessão pelos seus não seja de forma genérica, mas de forma pessoal. Então Cristo intercede por nós, a Deus o Pai, de forma pessoal. Então ele não fala, abençoa os crentes do Brasil, Deus dá graça aos crentes do Brasil, não. Ele não fala, dá graça, abençoa, cuida, Deus, dos crentes do norte do Brasil, ou dos crentes da igreja presbiteriana, ou dos crentes do PREC, ou ainda mais compartimentalizado aos crentes da congregação de Macapá. Ele tira um momento na semana para interceder por nós. Não, irmãos, não é isso que nós acreditamos. Cristo intercede continuamente à destra do Pai, pelo Michel, pelo Emanuel, pelo Taiguara, pelo Gerson. Ele ora nominalmente, individualmente. Tamanho é o amor de Cristo por nós. Ele é isso, irmãos, esse perseverante pastor que ama o seu povo. Queria trazer algumas aplicações desse texto. Primeiro, aos crentes que estão entre nós. Primeira coisa, meu querido irmão, saiba que Jesus, ele é um bom pastor. Mas quando se fala de um bom pastor, talvez a gente possa perguntar, mas de que tipo de pastor a gente está falando? Então vamos falar dos dois tipos que a gente conhece. Tem o pastor das ovelhas, né? O que se esperava quando alguém contratava um pastor para cuidar de um rebanho de ovelhas? Jesus, inclusive, falou um pouco sobre isso. O que se esperava é que ele levasse as ovelhas para se alimentarem, que ele levasse as ovelhas a satisfazerem-se das suas necessidades mais básicas, tais como alimento e água e sombra. Se esperava também de um pastor que ele protegesse as ovelhas dos perigos, quer fosse de salteadores, quer fosse de lobos, de feras do campo. Se esperava que esse pastor conduzisse de volta as ovelhas ao aprisco, onde elas estariam então seguras para passar a noite. E no dia seguinte, que ele voltasse para trabalhar e fizesse a mesma coisa. Cristo, meus irmãos, faz tudo isso por nós. Ele nos sacia das nossas necessidades, ele cuida de nós dos ataques dos nossos inimigos, ele nos recolhe no meio do seu povo e ele persevera um dia depois do outro, cuidando das suas ovelhas. Mas o outro tipo de pastor que a gente conhece é o pastor de igreja. E o que se espera de um bom pastor de uma igreja? Todo mundo sabe, né? Que pregue a palavra de Deus com fidelidade, que ore pelos crentes daquela igreja, que seja fiel na pregação, na doutrina,
que seja um pastor amoroso, que aconselhe, que visite, que cuide dos irmãos, que seja diligente também no seu trabalho. Assim Cristo também faz tudo isso. Intercede por nós, como nós já vimos. Ensina-nos a sua palavra. De que maneira Cristo ensina a nós a sua palavra? Também pelo ministério do pastor da nossa igreja local. Os pastores, irmãos, são co-pastores com Cristo. Eles estão ali ensinando as ovelhas e nós entendemos que toda vez que um ministro fiel prega fielmente, expositivamente as Sagradas Escrituras, Deus está falando à sua igreja. É Vox Dei, como costumamos falar. A voz de Deus à sua igreja. Deus tem falado, Cristo tem pastoreado a sua igreja por meio de homens fiéis. Então saiba disso, Jesus é um bom pastor. É um pastor perseverante e fiel. Segunda aplicação, nas questões da alma, confie em Deus. Saiba que Cristo tem real interesse nesse assunto e converse com o seu pastor. Irmãos, de novo, eu não tenho a pretensão de me aprofundar em certas discussões que envolvem esse assunto de doenças da alma. Mas eu acho que existem alguns pontos que são comuns, que qualquer um de nós pode concordar. Primeira coisa, saiba que Cristo tem interesse por isso. As questões da alma, as doenças da alma, por assim dizer, são alvo do interesse de Cristo. A depressão, a ansiedade, a crise do pânico, o autismo ou qualquer outra doença da alma são do interesse de Cristo, porque Cristo tem interesse por nós. Como eu disse aqui também, confie em Deus. Não se desespere quanto a isso. Pelo contrário, confie que Cristo, como eu já disse, é aquele que é poderoso para cuidar de toda a nossa vida. Ele não está alheio às questões da alma. Cristo é poderoso também para lidar com a depressão, para lidar com todas essas questões, irmãos. E por fim, converse com o seu pastor. E agora eu falo do pastor local. Certa vez alguém me procurou e disse, eu acho que eu vou fazer terapia. Uma crente, uma moça crente, preciso fazer terapia. E aí eu não quis entrar nessa discussão. Mas eu disse assim, tudo bem, você já falou com o seu pastor? Ela parou e disse, não. Eu falei, pois é uma terapia de graça. Procure o pastor, diga que quer conversar com ele, certamente ele vai lhe ouvir. Porque se diz tanto por aí que às vezes na terapia é só você falar, você mesmo identifica os problemas e o melhor da terapia não é nem o que você vai ouvir do terapeuta, é o que você vai falar. Eu falei, então procure o seu pastor. Irmãos, eu quero fazer um apelo aqui. Certa vez, há muitos anos atrás, o pastor Paulo, eu vivo falando do pastor Paulo, né? É um bom pastor. Estava pregando o final de uma das cartas de Paulo. E Paulo muitas vezes termina as suas cartas dizendo assim, orem por mim, orem por mim. E eu nunca esqueci isso. O pastor expondo aquele texto disse, olha, Paulo, o apóstolo, estava dizendo, orem por mim, pelas minhas prisões, pelas minhas cadeias. Veja, ele não tinha pudor de abrir o coração e pedir que a igreja orasse por ele. E aí o pastor disse assim, quantas vezes nós, irmãos, estamos passando por tantos problemas conjugais, com os nossos filhos, nos nossos trabalhos, questões de saúde, ou tantas outras questões, e nós não pedimos oração para a igreja, às vezes nem para o pastor. Irmãos, que privilégio nós temos quando nós falamos quais são os benefícios dos nossos filhos ao serem batizados desde pequenos. São membros do corpo de Cristo, são recebidos na congregação dos santos, na igreja visível. Quais são os benefícios? Estarão expostos, portanto, à pregação da palavra, estarão expostos ao bom exemplo dos crentes, mas também às orações daqueles irmãos. Em tudo isso, irmãos, nós devemos entender a salutar importância de nós conversarmos uns com os outros a fim de nos aconselharmos, a fim de confessarmos os nossos pecados e a fim de pedirmos orações.
sobretudo ao pastor da igreja, aos pastores. Se a igreja tem pastor, presbítero. É claro, isso não exclui que você converse com outros crentes maduros, seus pais, as suas mães, seus irmãos mais velhos, ou um outro irmão a quem você tem respeito, admiração e ele tem condições de lhe aconselhar. Mas não deixe que o pastor que tem orado por você, que tem obrigação de orar por você, e não só obrigação, mas tem profundo interesse, que ele esteja alheio aos seus problemas. Tantas vezes as pessoas têm ido, como essa jovem com quem eu estava falando, tem procurado profissionais, pagos, terapeutas, para falar coisas que poderiam tranquilamente ser conversadas com o pastor. E talvez, irmãos, o pastor caminhe, dê soluções as mais diversas. Terceira aplicação. Em toda a nossa peregrinação não haverá nada melhor para nos ajudar que a viva palavra de Deus. Portanto, leia e ore a Bíblia todos os dias. Não haverá, irmãos, nada melhor. Não há nada mais saudável, nada mais profundo, nada mais capaz. Não existe, irmão, nada nessa terra aqui que nós possamos dizer assim, ali está a verdade de Deus sem erro, exceto a palavra de Deus. Veja que a comunhão dos santos, a igreja, os conselhos, tudo isso são meios de graça. Mas todas essas coisas, irmãos, nós sabemos disso, vão ter pecado, vão ter erros, vão ter falhas. Então, a igreja é bom, a igreja é boa, a igreja é uma bênção de Deus, mas na igreja nós sabemos, nós vamos encontrar falhas, nós vamos encontrar erros, nós vamos nos decepcionar algumas vezes. Conversa com crentes maduros pode ser muito bom, pode ser uma bênção, como eu acabei de falar, mas aquele crente maduro é uma pessoa que ele tem erros, ele tem os próprios pecados, os próprios preconceitos. Veja, mas a Bíblia não, irmãos. A viva palavra de Deus, ela é perfeita, sem erro. Nela nós nunca teremos decepção. Nela nós nunca encontraremos um erro. Ela sempre será salutar para a nossa alma. Portanto, em toda a nossa peregrinação não vai ter nada melhor do que a palavra de Deus. E como então nós devemos nos relacionar com essa palavra de Deus? Nós devemos ler a Bíblia regularmente. Mas não somente isso, nós devemos orar a Bíblia, nós devemos cantar a Bíblia, nós devemos viver a palavra de Deus. Em todas essas coisas, irmãos, é tão salutar para a nossa alma. Então, leia a Bíblia todo dia. Você não se alimenta todo dia. Eu acho interessante isso. As pessoas falam isso, mas tem que ler todo dia. Isso é um tipo de um legalismo, né? Então, por que você se alimenta todo dia? Por que você toma banho todo dia? Por que você escova o dente todo dia? Por que você vai para o trabalho todo dia? Porque só quando é para as coisas de Deus é legalismo, é frio, é engessado, porque não, veja bem, não precisa ser bem assim. Por quê? Só para as coisas de Deus. Quer dizer que todo dia você faz 4 refeições, toma café, almoça, lancha, janta. Todo dia você toma não sei quantos banhos e você nunca fez caso disso. Aí quando a gente fala, lê a Bíblia todo dia. Por que todo dia? Veja bem, não há tanta necessidade assim. Leia a Bíblia todo dia, meus irmãos. Ore a Bíblia todo dia. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê como as nossas orações são mudadas, são moldadas pela própria palavra de Deus. Nós aprendemos a confessar melhor os nossos pecados, nós aprendemos a pedir melhor, nós aprendemos a esperar mais de oração, nós sabemos melhor o que pedir e como pedir, porque a palavra de Deus ela vai nos transformando à medida que nós vamos a conhecendo. Quarta aplicação aos crentes. Pode ser um pouco subjetivo, irmãos, mas confie na perseverança de Cristo.
Ele nos tem em suas mãos, como foi muito bem dito nessa manhã. Em todas essas coisas, irmãos, a nossa confiança tem que estar em Cristo. A nossa confiança tem que estar em Cristo. Porque mesmo que nós façamos solenes resoluções de que nós vamos entender que Cristo é um bom pastor, que nós vamos conversar com as pessoas, que nós vamos ler a Bíblia todo dia, que nós vamos orar, que nós vamos fazer... Irmãos, todas essas coisas não têm nenhum valor se Cristo não perseverar em nós. Confie que Cristo há de perseverar em você. Que Ele, sendo um bom pastor, como Ele disse, nenhuma das minhas ovelhas há de se perder. Aqueles que me foi dado, nenhum deles se perderá. Essa é a confiança que nós devemos ter. Que aquele que nos amou até o fim, e o fim ainda não chegou. Portanto, Ele nos ama ainda hoje com amor paternal. Aquele que foi até os apóstolos no momento em que estavam vacilantes e mais uma vez ensinou-lhes as sagradas leis. Ele vem até nós hoje, ainda hoje faz a mesma coisa, porque Ele é um bom pastor. E nós devemos confiar em Cristo, na perseverança de Cristo. Ele é que é perseverante. É Ele que tem perseverado, irmãos. No passado dos séculos, Ele tem sustentado a sua igreja, Ele tem cuidado de nós, Ele tem pastoreado as nossas almas. Quantas vezes nós andamos longe dos caminhos do Senhor e de repente o Senhor veio e nos conduziu. E outras tantas vezes, irmãos, nós já íamos para outro caminho. E aí parece que por obra do acaso, eu falo da minha própria vida, irmãos, eu brinco com as pessoas, eu caminhei em terrenos sombrios, eu andei no pentecostalismo mais difícil, e aí de repente, parece que do nada, eu conheci um pastor presbiteriano sério, e aí a gente foi para a igreja, e foi tão bom. Do nada não, irmãos, é Cristo sendo um pastor perseverante, é Cristo cuidando da sua igreja, é Cristo indo com o cajado dele, pegando, é Cristo que indo até onde está aquela ovelha ferida, pegando, pondo-a sobre os seus ombros, tratando das suas feridas. Ele fez, Ele faz e continuará fazendo isso pela sua igreja, porque Cristo é um pastor perseverante. Mas eu queria trazer uma única aplicação àqueles que não são crentes. Aqueles que não são crentes de verdade. Irmãos, ou quer dizer, se você não é crente, você não é irmão, infelizmente. Ouça com atenção, caro amigo ou amiga. Se você não é crente, nenhum desses benefícios está sobre você. Cristo não é seu pastor. Você não pode contar com a ajuda dele no momento da dificuldade, porque ele não é o seu pastor. No presente momento você é inimigo dele. E a perseverança dele em cuidar dos seus será contra você. Se você não é filho de Deus, você é inimigo de Deus, portanto filho do diabo. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Isso deve ser sério para nós que somos crentes, a fim de que nós possamos pregar o Evangelho com mais fervor e interesse. Mas também aqueles que não são crentes, saibam disso. Não ache que Cristo vai lhe tratar como Ele trata as suas ovelhinhas, porque você não é uma ovelha de Cristo. Você é um bode perdido no meio da igreja. Ouça com atenção. E o que nós temos para você nessa noite é um chamado ao arrependimento. Se arrependa. Se arrependa a Cristo. As portas do seu aprisco não estão fechadas. Se arrependa, confesse os seus pecados, volte-se para o Senhor e clame que Ele seja seu pastor também. Amém.